E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os percentuais do CDI que são atrativos para os investimentos que a gente costuma ver nas corretoras, tipo LCI, LCA, CDB. Quanto que é bom? Será que 80% do CDI para um LCI ou um LCA é bom? Esse é um valor que você pode encontrar no seu banco grande. Será que isso é bom? Será que você encontra coisas melhores? Então, basicamente, a gente tem dentro da renda fixa a possibilidade de investir no CDB, que é indexado ao CDI, e em LC, em LCI e em LCA, né? Que são os principais que são indexados ao CDI. E o que a gente falar aqui também vale para alguns fundos de renda fixa que são indexados ao CDI. A rentabilidade que é divulgada deles é comparativamente ao CDI, né? Então, tipo, não vai ser um valor bruto lá, tipo, 5%, 7%, vai ser, tipo, 100% do CDI, 105% do CDI. E aí a gente quis gravar esse vídeo para tentar, tipo, mensurar quanto que é um valor bom para cada um desses investimentos e dependendo do prazo também que você escolher. É claro que o que é bom hoje, o que tem possibilidade de compra para hoje, pode não ser o que tem disponível daqui a 1 ano, daqui 2 anos. Então, dependendo da taxa de juros, esse valor varia um pouco, mas, tipo assim, na média, o valor fica mais ou menos dentro de uma faixa bem delimitada, assim, né? Então a ideia, assim, é a gente passar para vocês uma noção de grandeza que a gente acabou adquirindo, né, com o passar dos anos, investindo em LCIs, LCA, CDBs, enfim. E a gente acabou pegando um pouquinho dessa noção de grandeza e queria passar para vocês essa noção que eu acho que é importante. Assim, você entra na plataforma do seu banco lá e vê investimentos, CDB. Ah, o CDB paga X. Pô, será que X é um valor decente, é um valor competitivo? Ou será que é um valor muito abaixo e o banco está, de repente, querendo te passar a perna com um investimento muito inferior ao que ele poderia oferecer? Então, assim, em termos de LCI e LCA, o que a gente percebe assim como valores atrativos? Valores na casa dos 88, 90 para mais por cento do CDI, né? Então tem alguns LCIs e LCAs de 90, 92, 92 ponto alguma coisa, mais do que 92% do CDI começa a ser um LCI bastante interessante, assim, bastante, né, mais difícil de encontrar. E essas taxas, no caso do LCI e do LCA, elas costumam aumentar conforme o prazo aumenta também. Porque como a gente falou já, e você também já deve estar sabendo, o LCI e o LCA, eles são isentos de imposto de renda por enquanto. Uma coisa que você tem que prestar atenção quando você está investindo em LCA, em LCI, é que a tabela de imposto de renda, ela é regressiva. Então, quando você investe no curto prazo, o imposto que você vai pagar relativamente ao rendimento é maior. E conforme o prazo for passando, acima de 6 meses, acima de 1 ano, acima de 2 anos, essa alíquota de imposto de renda vai diminuindo cada vez mais. Então, um LCI que tem prazo de 1 ano, tipo, a taxa dele tem que ser maior para ele ser uma possibilidade que você deve levar em conta para investir, né? Então, tipo, no curtíssimo prazo, investimentos em LCI que pagam 90%, 91% são valores ok, assim. E daí, conforme for aumentando esse prazo, né, como o Luiz falou, tipo, para 1 ano, para 2 anos, eu já cheguei a ver 97%, 98%. Mas é daí porque a alíquota é isenta. Então, se você fosse investir em um CDB nesse mesmo período, pode ser que, tipo, a rentabilidade fosse 110, 120, 125. Então, daí, para ser competitivo, eles têm que aumentar, né? E o CDB não é isento. Então, você tem 125 lá, mas aí tem a alíquota do imposto de renda, né? Então, a rentabilidade real do seu investimento é um pouco menos, né? Em síntese, o LCI e o LCA ele costuma ser um investimento muito interessante para o curto prazo. Mas quanto mais longo prazo, daí o LCI e o LCA, que tem uma taxa lá na casa dos 98%, ele começa a competir com CDBs que pagam bem mais do que isso. Então daí fica cada vez mais difícil para o LCI e para o LCA serem competitivos em relação aos CDBs. Então é sempre importante analisar qual que é o objetivo do seu investimento. Se você quer investir no curto prazo, no longo prazo. Porque sim, as opções mudam bastante, né? Então, se você quer uma coisa para curto prazo, de repente você pode tentar comparar um CDB com LCI e tudo mais. Então, tipo, depende muito, né? Então, assim, os LCIs e os LCAs, para cima de 88%, diria,
começa a ser alguma coisa interessante para você investir. Então, qualquer valor abaixo disso, você sabe que você poderia ter um investimento muito melhor, que trouxesse os mesmos riscos, enfim, semelhante, né? Na casa ali dos 88% do CDI. E o CDB a gente precisa dividir ele em duas classes, né? Os LCIs e os LCAs, normalmente eles não têm liquidez diária. Então o LCI e o LCA é para um prazo, tipo 90 dias, ou 120 dias, ou 6 meses, um ano, enfim. E o CDB ele tem essa diferença do CDB com liquidez diária para um CDB sem liquidez, o CDB para 2 anos, 3 anos, até 5 anos. E os CDBs com liquidez diária, como eles têm a vantagem de ter a liquidez, eles costumam pagar menos do que os CDBs sem liquidez, né? Mas então assim, quanto que é o valor interessante, digamos, um valor que você consiga encontrar com uma certa facilidade por aí nos bancos digitais, bancos médios, o CDB com liquidez diária? Na faixa de 100% do CDI, né? Que seria basicamente a taxa Selic, né? E a vantagem do CDB é que você consegue movimentar quando você quiser e não tem aquela cobrança de 0,3% que tem no Tesouro, né? Então acaba sendo um pouquinho mais vantajoso. Principalmente quando a taxa de juros está baixa, como agora, né? E aí, dependendo do prazo que você estipulou para o seu investimento, vai ter uma faixa de valores melhor, né? Então, por exemplo, liquidez diária começa em 99%, 100% do CDI. Daí, conforme o prazo for aumentando, essa rentabilidade também vai aumentando. Então, se for para 6 meses, por exemplo, essa taxa vai ser 105%, mais ou menos, assim, tipo, mais 10, menos 10, sei lá. E aí, conforme vai passando o tempo, tipo, para daqui um ano, pode ser que seja 115, 120, daqui 2, 3 anos, pode ser, tipo, 123, para daqui 5 anos, daí 125, 128. Então, tipo, ele vai aumentando pouquinho, mas vai aumentando conforme o prazo do seu investimento também aumenta, né? Então, se você investe em um CDB hoje, que é para daqui 2 anos, e que está pagando 120% do CDI, durante esses 2 anos você não vai ter acesso a esse dinheiro. Então esse dinheiro só vai estar disponível em cash lá na sua conta daqui 2 anos. Então esse que é a relação de compromisso que você tem que levar em conta quando você for escolher seu investimento. Qual que é a liquidez e qual que é a rentabilidade. Você só consegue liquidez com a rentabilidade um pouco menor. Então, tipo, se você sabe que vai precisar desse dinheiro só daqui 2 anos, aí sim vale a pena procurar uma rentabilidade maior. Mas se você ainda não sabe exatamente quando vai precisar desse dinheiro, daí é mais interessante colocar numa liquidez diária, porque você tem essa facilidade, né? Tem essa flexibilidade. Sempre que vocês estiverem em dúvida quanto que é o valor que está pagando na média, dá uma olhada na corretora que vocês têm conta lá em renda fixa. Normalmente dá para separar em ordem crescente, em ordem decrescente. Então, CDBs tem os que são indexados ao IPCA e que são indexados ao ICDI. Mas aí você consegue ver, tipo, naquele prazo, mais ou menos, quanto é que estão pagando. E outra dica também muito legal é o site rendafixa.rocks, que você consegue ver uma grande variedade de investimentos que estão disponíveis e quanto está pagando, qual é o prazo, qual é a corretora que tem, tudo mais. Então é uma central também bem legal para você ter uma ideia de quanto que está pagando o investimento que você pretende fazer, né? Se você quiser, a gente pode gravar um vídeo específico falando desse site, né, do Renda Fixa Rocks, como mexer, como escolher e tudo mais. Então, se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários, que daí a gente pode gravar um vídeo só sobre isso. E a diferença do LC, né, nessa questão de grandeza, ela é muito semelhante com o CDB. No LC, esses papéis eles são emitidos por financeiras. Então, essas instituições são um pouquinho menores e isso aumenta um pouco o risco do seu investimento, porque daí não tem um banco por trás, é tipo uma financeira. Então, essa é a relação de compromisso que você está sujeito quando você vai escolher ou um LC ou um CDB. Normalmente, o LC, para o mesmo prazo do CDB, tem uma taxa um pouquinho maior, porque é justamente essa relação do risco, né? Quanto maior o risco, maior vai ser sempre o retorno. Mas é tipo assim, é bem pouquinho a mais. Tipo 3% do CDI, né? Bem pouquinho. Mas
faz diferença, né? Pô, você olha lá 119, 120, você vai querer sempre colocar no melhor, mas você tem que estar ciente que o banco ou a instituição financeira que está oferecendo, que está captando dinheiro, utilizando um CDB ou utilizando um LC, eles precisam desse dinheiro. Então, quer dizer que, tipo, se eles colocam uma taxa alta, quer dizer que eles precisam do dinheiro logo. E isso pode indicar que a situação financeira do banco não está tão saudável assim. A gente já gravou um vídeo sobre o Banco Data, explicando tudo que a gente olha para escolher um CDB antes de investir nosso dinheiro. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado nos cards, que aí você pode assistir depois. Bom, então basicamente, o que eu olho num LCI e num LCA sem liquidez, num CDB com liquidez diária e num CDB sem liquidez? Todos esses que eu tô falando, tá? CDB, LCI, LCA, eu tô pressupondo que são indexados ao CDI, mas tem também toda outra classe de CDBs que são pré-fixados e CDBs indexados ao IPCA, mas nessa conversa que a gente está tendo, são os indexados ao CDI. Então, assim, os LCIs e os LCAs, para mim, ele tem que estar na casa ali dos 88%, tem que começar, né, na casa dos 88%, 87%, aí eu começo a considerar interessante o LCI e o LCA. O CDB com liquidez diária, você consegue encontrar, assim, com uma certa facilidade, na casa dos 99% a 100% do CDI. Tem alguns até que pagam mais do que 100%, mas aí já fica um pouco mais difícil de encontrar, tem que garimpar um pouquinho mais. E o CDB sem liquidez, eu já não olho para nada que tenha menos do que 110% do CDI. E assim, você pode fazer uma continha de conversão do LCI e do LCA para o CDB. E daí você consegue fazer uma comparação mais justa, mais direta entre o LCI, o LCA e o CDB. Você consegue dizer, não, o LCI tem uma taxa equivalente a, digamos, 110% de um CDB com prazo XYZ. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo ensinando como é que faz essa conta, tá? Não é muito complicado, mas basicamente você consegue estipular um valor, tipo 110% do CDI, para um prazo determinado e ver qual seria a taxa equivalente do LCI ou do LCA. Então, você consegue ter uma comparação mais justa, porque como o CDB incide o imposto de renda, e esse imposto de renda não é fixo, né, ele é regressivo, cada prazo que você tem que refazer essa conta, porque a alíquota muda, né? Então, assim, como o CDB sem liquidez, ele não tem liquidez, e o LCI e o LCA também, ele costuma não ter liquidez, é interessante você fazer essa continha para comparar os dois, para ver se para aquele prazo que você está investindo, é melhor um LCI ou um CDB. Sim. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Toda quinta-feira tem vídeo novo e aproveita para nos seguir nas redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui embaixo, que sempre tem conteúdo novo por lá. Então é isso, tchau, até o próximo. Tchau, tchau.